Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da playlist Deu na Web. Eu sou Henrique Lima, nutricionista. Hoje vou comentar sobre a Evelyn Regli, que ela fez um story lá na rede social dela, em que ela falou sobre o uso de whey protein, intolerância à lactose, espinhas. Então, isso aí vai ser a temática do vídeo de hoje, baseando-se no que ela falou, que eu vou mostrar daqui a pouco. Antes de mais nada, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque é muito importante. E se você ainda não faz parte do canal, eu convido você a fazer isso agora. Basta que você vá aqui embaixo no botão vermelho escrito inscrever-se, clique lá e depois ative o sino para que você possa receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Bom, para começar, deixa eu mostrar o story aí, bem curtinho, que ela falou sobre isso, e aí eu retorno para conversar mais com vocês. Veja. Não sei se vocês lembram que eu falei pra vocês que eu estava tomando esse whey aqui, ó, Iso 100, só que ele vem do leite, né? E eu tenho intolerância à lactose, então eu tava me dando espinha de novo. Eu descobri que o que tava me dando espinha era o whey. Que maravilha. Vendo aí o que ela falou, o que é que acontece, né? Quando a gente fala em whey protein, como ela bem disse, né, trata-se de um suplemento de proteína que é derivado do leite de vaca. Então, se o leite de vaca tem lactose, né, você pensa e faz uma associação. Poxa, eu estou usando o whey protein, que é derivado do leite de vaca, a pessoa ali tendo intolerância à lactose, que é o caso dela, né, como ela disse, então talvez tenha tido ali uma relação do uso desse suplemento com espinhas, que provavelmente ela deve começar a ter notado isso depois que começou a usar o whey protein. Então, uma possível relação aí. E realmente é possível. Porém, eu vou fazer aqui algumas observações, porque temos de levar em consideração que quando a gente fala em whey protein, existem tipos de whey protein. Pelo que ela falou ali rapidamente, ela citou o termo ISO. Quando a gente chama ISO, referindo-se a um whey protein, provavelmente trata-se de um whey protein isolado, ou seja, você retira o carboidrato, consequentemente retirando também a fração de lactose. Então você fica com a parte proteica. Então nesse caso aí, até mesmo indivíduos com intolerância à lactose geralmente é liberado, geralmente suportam, geralmente toleram usar o whey protein isolado. Tá? Mas, mesmo sendo isolado o whey protein, né? Mesmo nesse caso, quando ainda há essa denominação, ainda existe a possibilidade de haver traços de carboidratos ou também, né, traços de lactose. Pela embalagem ali, a princípio, é sem carboidratos, sem lactose, mas pode ser que ainda tenha sobrado traços, uma pequena fração, tá? De carboidrato e de lactose. Então, se for esse o caso e a pessoa for extremamente sensível à lactose mesmo, ou seja, é um nível de intolerância à lactose muito, né, assim, realmente radical, no sentido de que você não tolera nada, aí talvez nesse caso possa haver uma relação direta aí com o uso de um whey protein, mesmo que isolado, com espinha. Mas, independente se é esse o caso, o fato é, o whey protein, independente se ele vai ter lactose ou se ele não tem lactose, independente agora, tá? Ele conta com a presença de proteína, e dentro do perfil de proteínas de um whey protein, você conta com a presença de aminoácidos, especificamente aí os aminoácidos de cadeia ramificada, que são os BCAAs. Talvez você já tenha ouvido falar, né, sobre BCAA. Então esses BCAAs, eles têm uma relação com indução a quadros de acne, de espinha. Obviamente, né, que quando ali houver principalmente uma pessoa que já tenha tendência. Portanto, diante do que ela trouxe, o que eu trago aqui para poder, né, de repente trazer informação, e aí para quem não sabia, é que você pode ter uma relação do whey protein com espinha realmente pela lactose, independente também se a pessoa é intolerante à lactose ou não. Mesmo que a pessoa não tenha intolerância à lactose ali, ela pode estar relacionada com indução a acne, tá? Então, independente. Realmente é algo que a gente precisa observar caso a caso, porque, para resumir, se o whey tiver lactose, ele pode se relacionar com espinha? Pode. Se o whey não tiver lactose, ele ainda pode se relacionar com espinha? Pode, por conta da presença dos aminoácidos
os BCAAs que eu falei. E isso aí pode acontecer se o indivíduo for intolerante à lactose e também pode acontecer se o indivíduo não for intolerante à lactose. Ou seja, existem aí possibilidades diversas que de uma forma ou de outra a gente pode ter, em resumo, o quê? Qual a conclusão? De que o uso de whey protein pode estar relacionado ou piorar ou induzir a quadros acneicos. É sempre que vai acontecer? Não. É em todo mundo que vai acontecer? Não. Por quê? Porque depende de várias questões. Se o indivíduo tem intolerância à lactose ou não, se o whey vai ter lactose ou não. Então, tem várias questões ali que precisam ser observadas. Até porque, como eu disse no começo, tem gente que tem intolerância à lactose e que vai consumir numa boa o whey protein isolado, sem ter problemas com acne. Então, cada caso é um caso. Mas, se você aí, porventura, usar o whey protein e começar a ter espinhas depois, fica aí um sinal de alerta para que você investigue, para que você, se começou a usar de repente, né, por conta própria, ou se você começou a usar por indicação profissional mesmo, talvez seja a hora de você entrar em contato, ou né, por e-mail ou por celular com o profissional, ou indo na consulta mesmo no retorno e falar que você teve esse efeito para poder rever, ou trocar a marca, ou trocar o tipo de whey protein, porque como eu disse, existem tipos de whey protein, ou de repente usar alguma outra proteína, porque eu não mostrei aqui, tá? Mas lá nos stories dela, depois ela mostrou outras proteínas, né, que ela vai começar a usar no lugar do whey protein, o convencional, né, que vem do leite, né? Então ela mostrou lá proteínas que são veganas. Então automaticamente essa proteína sendo vegana, ela não vai ter ali a questão da presença de lactose. Então isso já não vai ter. E também fora isso, aqueles aminoácidos de cadeia ramificada que também podem se relacionar com espinha, normalmente eles estão em menos quantidade, em menos concentração, né? É menos concentrado em uma proteína vegana. Então, por essa questão toda aí, uma proteína vegana pode se sair bem melhor a nível de aceitação para um caso como o dela, de alguém que começou a ter espinha por conta de um whey que veio da questão de origem animal, né? Então, talvez um de origem vegetal, um suplemento proteico de origem vegetal, talvez responda melhor. E qual é a grande questão que eu trago aqui, além dessas informações todas? Observar, acompanhar. Às vezes, né, você que está aí me assistindo, né, enfim, que se identificou com alguma coisa aí, por exemplo, independente de espinha. Aqui foi a temática por conta do que ela trouxe, mas às vezes as pessoas usam alguma coisa, dá errado, e aí a pessoa já acha que, sei lá, pronto, aquilo ali não serve. Às vezes não é por aí, né? Às vezes não é porque o suplemento te faz mal. Às vezes, quem sabe, trocar apenas o suplemento já seja suficiente para poder você ter coisas boas de benéfico para você, portanto, e evitar aquele efeito adverso que você teve pontualmente com aquele suplemento específico que você usou. É importante a gente deixar isso bem claro. Eu, por exemplo, já tive essa experiência comigo, né? Até hoje, se eu for usar quantidade muito grande de BCAA ou whey protein, né, que tem BCAA, mas principalmente o BCAA mesmo ali, né, em comprimido, em pó, enfim, tablets, especificamente BCAA, se eu usar em grande quantidade, o meu rosto começa a dar uma inflamada, começa a aparecer uma espinha, outra aqui. Então, realmente, o meu organismo é responsivo, né, a essa questão do BCAA no sentido de estimular espinha, estimular acne. Isso não quer dizer que, no meu caso, tá? Isso não quer dizer que eu não possa consumir whey protein de forma alguma. Isso não quer dizer que eu não possa consumir o próprio BCAA. Eu só tenho que observar a quantidade, porque a quantidade é muito importante. Às vezes, uma quantidade que você toma não vai te trazer problemas. O problema é se você usar mais do que aquela. Então, às vezes, se você está tendo problema com a quantidade X, às vezes, apenas reduzindo a quantidade, você já pode ter aquele efeito ruim sendo retirado, né? Desaparecendo. Então, a quantidade também é muito importante. Espero que você tenha gostado do que eu trouxe por aqui hoje. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você ainda não deixou, tá? Aqui embaixo eu vou deixar o link da playlist Deu na Web. Deixarei também o link do meu curso online, que é o Nutrição Saudável e Enriquecedora, para quem se interessar em um local específico, para que você possa assistir a conteúdos exclusivos ministrados por mim para os alunos e alunas que entrarem lá. Vou também pedir para você compartilhar o vídeo, comentar aqui embaixo se você gostou, qualquer dúvida, pergunte
E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você poderá clicar para realizar a sua inscrição por aqui, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.